Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E hoje eu quero falar para vocês sobre os pontos Shu dorsais. Eu fiz esse esqueminha aqui e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse esquema no vídeo, né? Por que eu quis falar sobre os pontos Shu dorsais, que também são conhecidos como pontos Back Shu, né? Eu já falei sobre os pontos Shu antigos em outro vídeo e eu gosto muito desse esquema porque é um conjunto de pontos que está associado a todos os órgãos e vísceras que temos no corpo, segundo o sistema de 5 elementos da medicina chinesa, né? E aí, eu vejo que os alunos de acupuntura às vezes têm muita dificuldade com algumas técnicas de localização. Tem alguns truques que a gente pode usar para facilitar a localização desses pontos e muitas vezes associado com as vértebras, porque as pessoas não estão muito familiarizadas com em qual vértebra ficaria ao lado de cada vértebra, onde ficaria cada ponto, e a distância correta, e a altura, e tudo isso acaba confundindo um pouco. Então eu resolvi fazer um desenho aqui, como eu já fiz em outros vídeos, para auxiliar na compreensão de como que esses pontos estão distribuídos ao lado da coluna vertebral e uma forma para ajudar no aprendizado de quem estiver estudando ou quiser entender um pouco mais sobre esses pontos. Aí vou mostrar agora no vídeo o desenho que eu fiz, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar depois mais perguntas, mas eu espero que consiga mostrar tudo agora com esse desenho. Então agora eu vou mostrar um pouco mais sobre os pontos Shu dorsais, né, nesse esquema. Primeiramente eu vou mostrar melhor o esquema, né, que eu fiz pra vocês. Aqui eu tô demonstrando como é que eles se localizariam ao lado da coluna vertebral. E aqui mais algumas dicas, né? Então, primeiramente a gente tem que entender que a coluna vertebral ela é composta de 33 vértebras, que seriam as 7 vértebras cervicais, que são essas aqui, seguidas por 12 vértebras torácicas, e após elas 5 vértebras lombares. Então teríamos o osso sacro, que eles seriam as 5 vértebras fundidas, que também acabam tendo 4 forames, né? E o cóccix, que é formado por 4 vértebras fundidas, somando todas dão 33. Apesar de que não dá pra gente ver, né? A gente não consegue localizar essas 4 vértebras, porque eles são muito pequenininhas, né? Fundidas, e nem as 5 do osso sacro. Mas a gente consegue identificar os forames e também identificar as separações entre as vértebras lombares, torácicas e cervicais. Então, vamos ver melhor aqui. Primeiramente, os pontos dorsais, eles são 12 pontos, né? Eles estão a 1,5 cum da linha média. No caso, a linha média, ela seria essa linha aqui, que estaria passando no meio das vértebras, né? Eu representei com cores para facilitar o desenho das vértebras. Então, o equivalente a 7 vértebras aqui cervicais, as torácicas, né? E teria a linha média passando no meio. Medida de 1,5 cum, ele é equivalente o cum, ele é uma medida do polegar, né? Então, quando a gente mede, ele seria mais ou menos, ele seria equivalente por pessoa dessa medida do polegar, daqui até a outra extremidade. E mais a metade disso, você teria o equivalente a 1,5 cum. Também, alguns livros indicam como se fosse a distância desses 2 dedos. Também seria equivalente a 1,5 cum. Mas a gente segue mais a do polegar. Então, ficaria a 1 cum mais meio cum, né? Da lateral da linha média. Os pontos estariam dispostos, né? Os Shu dorsais. E eles são bilaterais. Eu desenhei aqui só de um lado para ajudar na compreensão, mas eles ficariam deste lado e o outro lado lateral. Então, eles são bilaterais. Então, o ponto, por exemplo, o ponto do pulmão, né? O B13, ele estaria localizado entre a T3 e a T4, a vértebra torácica 3 e 4.
E ele estaria a 1,5 com a esquerda e a direita. Então, ele estaria dessa forma disposto, né? No caso, são 12 pontos, mas sendo bilaterais se tornariam, né, 24. Por que são 12 pontos? Porque nós temos 6 órgãos e 6 vísceras, né, do Zhang-Fu. Então, que seriam compatíveis a 5 elementos, apesar de que, como eu já demonstrei em outro vídeo, eu incluiria em 6 elementos. Por isso, até da forma com que eu classifiquei aqui nas cores, eu separo o triplo aquecedor e o pericárdio, que eu incluo no 6º elemento, o grão. Mas isso é para... Vocês podem dar uma olhadinha no outro vídeo que eu falo melhor sobre isso. Mas, a princípio, segundo outras literaturas, o coração e o pericárdio e o triplo aquecedor e o intestino delgado, eles fariam parte do elemento... do sistema do elemento do fogo, né? Mas isso aí, a gente dá uma olhadinha no outro vídeo sobre isso. Mas, de qualquer forma, nós temos esses 12 pontos, né? Assim como nós temos os 12 canais principais dos meridianos de acupuntura no corpo, cada um representando um órgão e uma víscera, né? E que seguiria, né? Primeiramente, nós vamos ter o ponto do canal da bexiga, estou representando pela letra B, e o número do ponto correspondente. Nós temos o nome em chinês também, mas aí a gente segue o sistema numérico porque é um pouco mais fácil de aprender. Mas também é possível a gente aprender o nome original de cada ponto. Pulmão seria o B13, que ficaria entre a vértebra T3 da torácica e T4. E aí é bom falar, quando a gente fala das vértebras, a gente costuma falar das vértebras cervicais, C de cervical e o número correspondente, por exemplo, C1, né? Então a gente teria C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. As torácicas seriam T, as lombares seriam L, né? Então vamos lá. E os sacrais seriam S de sacro, S1, S2, já seria equivalente ao forame, né? Vamos lá. Entre a T3 e a T4, porque ele se localiza entre, né, essas vértebras, você teria o ponto B13 do pulmão. Entre a T4 e a T5, o ponto B14 correspondente ao pericárdio. Entre o T5 e T6, você teria o ponto B15 equivalente ao coração. E aí você pula da 7ª à 8ª, né? Depois eu vou explicar esse truque de pular. Porque o que acontece? Se você perceber, o B13 está logo abaixo da T3, o B14 logo abaixo da T4. Então, 14, 4, 15, 5, isso te ajuda a memorizar. E aí, quando a gente vai fazer o 8, você pensaria, bom, o B18 é abaixo da T8, né? Mas não é o caso. Excepcionalmente, aqui vai acontecer um pulo, porque não vai ter um ponto, vai ter um ponto extra aqui, que é um outro tipo de ponto da acupuntura. Então, ele vai pular isso. Seria aqui, por exemplo, o B16, que não é um ponto Shu dorsal, ele não é incluído, por isso eu não coloquei, mas aqui teria, por exemplo, o B16, o B17, e aí, em vez do B18 ser abaixo da T8, ele vai ser abaixo da T9. Então, aqui seria, por exemplo, abaixo da T6, B16, abaixo da T7, B17. Abaixo da T8 não tem o ponto da bexiga, tem um outro ponto, e abaixo da T9 você teria o B18, e aí você segue, né, o caminho. Então, o canal o órgão fígado, né, você é equivalente ao B18 e abaixo da T9. Entre T10 e T11, você vai ter o B19, né? E é equivalente à vesícula biliar. Entre a T11 e a T12, você vai ter vamos ver aqui, o baço pâncreas, né? Que é equivalente ao B20. Entre a T12 e a L1, que já entra na lombar, você vai ter o estômago. E aí vamos entrar nas vértebras lombares, né? Aí, entre a L1 e a L2, nós vamos ter o B22, que é equivalente ao triplo aquecedor. Ou, a gente chama de TA, também tem as abreviações. Entre a L2 e a L3, nós vamos ter o rim, com o B23, que é um ponto bem famoso, inclusive, usado bastante em tratamentos de acupuntura. E aqui, a gente teria o B24 no equivalente a nenhum ponto dorsal, e vamos para o B25. Entre a L4 e a L5, nós vamos ter o B25. Então, você vê que o B24 não vai estar aqui, porque ele não é um ponto
Chu dorsal, mas ele é um ponto da bexiga, né? Então, temos a B25 entre L4 e L5, equivalente ao intestino grosso. E depois nós vamos chegar, por exemplo, o B26 não vai estar aqui, que seria equivalente entre a L5 e S1, então não temos, porque não é um ponto Chu dorsal. E vamos para o B27, que é na altura do primeiro forame sacral. Então, agora, continuamos a 1,5 cum da linha média, porém, agora, na altura do primeiro forame sacral, nós vamos ter o B27, que vai ser o intestino delgado. E na altura do segundo forame sacral, nós vamos ter o B28, que é o ponto equivalente à bexiga, né? Aqui a medida de 1,5 cum, da linha média, aqui o cóccix, né? Os forames 1, 2, 3, 4, aqui forame 1, aqui na altura do equivalente do B27. E vocês percebem, o B27 e o B28 estão na altura do forame, mas os outros pontos, que são dos outros pontos dorsais, eles estão entre as vértebras. Na altura entre a vértebra, só que fora da vértebra, né? E aqui, para ver melhor essa relação que eu coloquei, B13 com T3, B14 T4, B15 associado a T5, abaixo da T5, né, no caso, então tudo abaixo. B13 abaixo da T3, B14 abaixo da T4, B15 abaixo da T5, aí pula, aquele esquema de pular, B18 abaixo da T9, B19 abaixo da T10, B20 abaixo da T11, B21 abaixo da T12, porque aí como pulou 1, então o que seria 8 é 9, o 9 é 10, o 0 é 1 e o 1 é 2. Aí sempre se liga pelo último número. E aí vamos lá, começa da lombar. B22 é L1, B23 abaixo da L2, B25 abaixo da L4. Então 2, 1, 3, 2, 5, 4. Aí aqui já é o contrário. Então, primeiramente, esses B13, 14 e 15 é exatamente abaixo da vértebra com o número final correspondente. Então, B13, 3, T3, 4, T4, 5 aqui no final, T5. Aí, quando chega naquele que pula, vai 8, 9. Então, soma 1. 9, 10, né? Aí, vamos lá para o 0, aí vem o 1. O 1 e o 2, então é à frente. Quando chega na lombar, vai ser para trás, 1 a menos. Então, o final 2 vai ser L1, o final 3 vai ser L2 para trás, e o final 5 vai ser L4 para trás. Isso é uma técnica para se decorar. E aí, a exceção vai ser no B27 e B28, que vai ser na altura do forame sacral, que vai ser o 1 e o 2. Então, é uma estratégia boa para ajudar a memorizar essas localizações quando você for fazer a prova, e se ainda tiver com dificuldade de entender. Os pontos eles estão entre as vértebras correspondentes, né? Aí vai ter o seguinte abaixo, como eu já expliquei. E é basicamente esse o truque que eu gostaria de ensinar para vocês, né? A gente pode dar uma olhadinha melhor aqui sobre também as correspondências, porque, vamos ver, o pulmão ele é equivalente ou ele está associado com o elemento metal, então eu coloquei aqui de branco. Intestino grosso ao elemento metal também, com a mesma cor. Então, eu coloquei cores correspondentes para facilitar. Se vocês derem uma olhada melhor, e depois vocês podem pausar nessa imagem e visualizar melhor. Podem pausar aqui nessa imagem e vocês conseguem visualizar melhor, né? Como é que fica. E aí, temos aqui o pulmão, que é com o intestino grosso, metal, pericárdio com triploaquecedor, que na teoria que eu estudo, né, seria desses elementos seria equivalente ao grão, mas a gente pode também ser equivalente ao fogo, né, no tradicional, no mais comum dos 5 elementos. Coração, intestino delgado associado ao elemento fogo, fígado e vesícula biliar associado ao elemento madeira, baço pâncreas e estômago associado ao elemento terra, e rim e bexiga associado ao elemento água, né? Eu uso essas cores apenas para ajudar na representação, mas não precisa se fixar com elas também, né? E isso ajuda a decorar. A gente pode também ter uma outra técnica de pensar. Pulmão, pericárdio, coração. Depois fígado, vesícula biliar, baço e estômago. E aí depois pensa triploaquecedor, rim
intestino grosso e, por fim, intestino delgado, bexiga. Quando a gente vai decorando por grupos, né? Esse grupo de 3, grupo de 4, aqui depois um outro grupo de 3 e mais um grupo de 2, é mais fácil também de decorar. Isso tudo para você ter mais facilidade na prova, né? E um exemplo de como se usa, por exemplo, em deficiências do rim ou problemas lombares, é muito comum usar o ponto B23, né? E aí, normalmente, a gente usaria, no caso, bilateral. É bem comum a gente usar, tratar problemas lombares com esse tipo de ponto, B23. E outros tipos de problemas associados aos órgãos também pode ser usado. Os pontos da coluna. Isso seriam os pontos dorsais. Eu vou pausar aqui também para ajudar a fixar, né? E é isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas aqui pro canal e eu espero que ajude vocês no estudo sobre os pontos dorsais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre como localizar e aprender sobre os pontos, a localização principalmente dos pontos dorsais ou back shoe, né? E qualquer dúvida vocês mandem mensagem aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem também para quem se interessar por esse tema, viu? Obrigada por estarem aqui vendo o vídeo comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!